Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Rede Família Esporte, primeira edição, trazendo as principais notícias esportivas desta quinta-feira após rodada decisiva da Copa do Brasil, onde foram definidos os 4 semifinalistas para a próxima fase. Pasmem, né? Incrível que pareça, nenhum paulista. Os 3 que estavam na competição foram eliminados. O confronto agora entre times de Minas e do Sul. O confronto poderá ser entre 2 do Sul ou 2 de Minas, ou confronto entre eles na final desta Copa do Brasil 2016. Ontem nós tivemos também rodada da Sul-Americana, envolvendo os clubes brasileiros. Vamos ver quais foram os resultados desses jogos de ontem. O Independiente Medellín, na Colômbia, empatou em 0-0 contra o Cerro Porteño, no Paraguai. O Coritiba empatou também 1-1 contra o Atlético Nacional nesse jogo de ida, o próximo lá no Uruguai. O Júnior Barranquilla da Colômbia venceu 1-0 a Chapecoense e decide em Chapecó o jogo de volta. Bela chance que terá a Chapecoense se ganhar em casa. E o São Lourenço enfrenta hoje às 10 da noite o Palestino em busca dessa vaga aí, a semifinal da Sul-Americana 2016. Em jogo isolado da 32ª rodada do Brasileirão, o Botafogo venceu o Santa Cruz em Recife. Veja o gol. O único gol no estádio do Arruda foi marcado por Rodrigo Pimpão aos 41 minutos do segundo tempo. Depois do cruzamento, o jogador do Botafogo aproveitou a desatenção da defesa do Santa Cruz. O Botafogo é simplesmente o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Pasmem vocês de todo o Brasil, estava há pouco tempo, no início do Campeonato Brasileiro, sob o comando do Ricardo Gomes, que hoje é treinador do São Paulo, e após a saída do Ricardo Gomes, que veio para o São Paulo, assumindo o Jairzinho, filho do Jairzinho, Jair Ventura, acabou aí se tornando o melhor time do Campeonato Brasileiro no segundo turno. Que competição vem fazendo, que reação vem fazendo a equipe do Botafogo, né? O Botafogo que vem colecionando vitórias desde da 28ª rodada, não perdeu mais. Olha que campanha vem fazendo, e se tudo correr bem, já está a 2 pontos do Santos da 4ª colocação, hoje é 5º, mas está a 2 pontos do Santos da 4ª. Se tudo correr bem e continuar o Botafogo jogando do jeito que está jogando, deverá assumir essa posição de 4º lugar. Só não estará melhor na competição porque demorou muito para reagir, né? Um primeiro semestre da equipe do Botafogo não foi tão bom assim, e a expectativa é que o Botafogo chegue realmente entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. O Vasco está muito próximo da inauguração do seu Centro de Prevenção e Recuperação de Atletas. Acompanhe. O CAPES da base está na sua reta final. Nós estamos com todo o processo de adesivagem interna do CAPES, né? Com isso, o departamento médico assume, assim que nós terminarmos essa fase da adesivagem, assume, faz a revisão final e marca a inauguração. E aí nós vamos ter 2 polos muito importantes de saúde do atleta, que é o CAPES do profissional e o CAPES da base, fazendo com que o futebol do Vasco tenha um ganho muito expressivo em termos de qualidade da saúde do atleta. Toda a base que estiver sob responsabilidade do departamento de futebol, ou seja, infantil, juvenil e júnior, passam a utilizar o CAPES da base com a mesma qualidade que terá o CAPES do profissional. O Vasco vem dando um salto de modernização no seu quadro profissional. Isso é muito importante, né? Os clubes hoje que não tiverem um centro de recuperação, um centro de tratamento aos lesionados e até de prevenção de lesões, vai ficar para trás. Hoje em dia, com a evolução
da medicina esportiva, o clube que não tiver um centro como esse, ou até melhor do que esse, vai ficar realmente para trás e vai se tornar cada vez menor. Então, o clube, parabéns ao Vasco da Gama. O centro para o profissional já foi inaugurado. Esse é um centro de tratamento e recuperação para os jovens da base. Então, muito importante que o Vasco se modernize dessa forma, porque ainda é e sempre vai ser um clube grande do Rio de Janeiro, do futebol brasileiro, e com certeza nessa administração e gestão de Eurico Miranda, muita coisa boa está sendo feita em prol do Cruz Maltino, lá carioca. De volta com o Rede Família Esporte, o Palmeiras decidiu priorizar o Campeonato Brasileiro e foi eliminado da Copa do Brasil em casa. Vamos ver. Noite de frustração para 30 mil palmeirenses. O time reserva, escalado por Cuca, parou na força, na tradição e na trave do Grêmio. Aos 5 minutos do segundo tempo, Cleiton Xavier cobrou o escanteio. A bola viajou na área até Thiago Martins, de cabeça, fazer 1-0. Era o gol da classificação. Mas depois das expulsões de Renato Gaúcho e de Alione, o Grêmio passou a dominar o jogo. Everton fez boa jogada e acertou o canto de Jailson. Grêmio classificado 1, Palmeiras eliminado também 1. A vitória por 2-1 no jogo de ida em Porto Alegre, combinada com este empate, levou o Grêmio para as semifinais. Ao Palmeiras resta agora apostar todas as suas fichas no Campeonato Brasileiro. A gente segue firme e forte no Brasileiro, em busca desse título. Não vai ser fácil. Focar de novo e fazer um bom jogo no domingo e conquistar os 6 pontos. Eu sou pago para buscar sempre os melhores resultados com o meu grupo. E eu estou muito satisfeito com o meu grupo, por isso que eu não tenho medo de colocar B ou C, independente da idade, do salário, do nome. Para jogar, eu ponho sem medo, sempre busco os melhores resultados para o clube. Bela vitória do Grêmio, né? Mas tudo foi conquistado a partir da expulsão do Alione, né? Até aquele momento o Palmeiras mandava na partida, teve grandes oportunidades, o Grêmio chegou muito pouco na área da equipe do Palmeiras. O Palmeiras acabou fazendo um gol no primeiro tempo, gol esse que daria a vantagem e, consequentemente, a classificação para a outra fase da Copa do Brasil, mas daí numa entrada criminosa do Alione, nem amarelo tomou, foi vermelho direto, aí o Palmeiras se desconcentrou, perdeu um jogador, o técnico do Grêmio, o Renato Gaúcho acabou fazendo uma alteração para colocar o Grêmio ainda um pouco mais à frente e aí não teve como segurar, né? Aí o Grêmio acabou fazendo o seu gol esse empate que deu aí a classificação para o Grêmio. Um resultado, ao meu ver, extremamente surpreendente, porque dentro de casa era para que o Palmeiras pudesse, mesmo com o time reserva, não teve ontem 6 jogadores titulares, mas pela capacidade técnica que tem os jogadores do Palmeiras, era para ter apresentado um futebol um pouco melhor e não ter deixado de escapar essa oportunidade de ficar nessas duas competições. Hoje, né, um título da Copa do Brasil se tornaria o bicampeão seguido, seria muito importante para o Palmeiras. Tem o Campeonato Brasileiro agora, lógico, o foco é sempre o Campeonato Brasileiro e foi demonstrado ontem com a escalação dos reservas que o Cuca priorizou mesmo o Campeonato Brasileiro. O problema é se essa derrota abalar os jogadores do Palmeiras, os titulares, psicologicamente, e começar a colher alguns resultados negativos. E aí perder essa situação de hoje melhor time do Campeonato Brasileiro. Esse é um porém. Precisamos analisar a partir de agora como é que vai ser o comportamento do Palmeiras por mais uma eliminação dentro de casa. Se não houver esse problema, segue a vida, o Palmeiras será campeão e pronto. Agora, se esse resultado e alguma pressão interna, que sempre tem um corneteiro ou outro que vai fazer uma pressãozinha interna, vier para dentro de campo, aí os jogadores terão problemas e aí pode se colocar até em risco a probabilidade do Palmeiras ser campeão brasileiro de 2016. O Cruzeiro aproveitou o fator casa para vencer o Corinthians e avançar também à semifinal da Copa do Brasil. Veja os gols. Ábila chegou com tudo e completou a jogada. 1-0. O Corinthians ferveu no ataque e até tabelou com bandeirinha. Rodriguinho preferiu usar o gramado para mandar a bola no canto. 1-1. O placar era favorável, mas nem tudo estava tranquilo para a equipe paulista. Pedro Henrique cometeu pênalti em Arrascaeta. Ábila marcou de novo. 2-1.
Logo depois, Bruno Rodrigo acertou a cabeçada que deixou o Cruzeiro perto das semifinais. A vantagem no placar ainda aumentou. Numa cobrança de falta ensaiada, Arrascaeta ficou livre, 4-1. Rildo diminuiu aos 40 minutos. Cruzeiro classificado 4, Corinthians 2. Vivendo uma situação complicada no Brasileirão, o Cruzeiro vê a Copa do Brasil como a última oportunidade para o time conquistar um título nesta temporada e uma vaga na Libertadores. Acredito muito nesse grupo de jogadores, na maneira como eles trabalham. Eu acho que eles merecem sair dessa condição no Campeonato Brasileiro por isso e merece estar disputando a semifinal da Copa do Brasil. O foco agora do Corinthians é tentar, através do Campeonato Brasileiro, ficar entre os 6 melhores, que está muito próximo disso, e tentar a classificação para a Libertadores. E só assim poderá salvar um ano muito conturbado da equipe corintiana. Perdeu os jogadores, são 14 ao todo, né? Um desmanche total. Há muito tempo eu não via um clube sofrer um desmanche tão grande igual sofreu o Corinthians, né? Então a situação é muito complicada. E eu não tenho dúvidas de que alguma coisa deverá acontecer, pois se não houver uma reposição de peças defensivas e também em todo o setor do campo, dificilmente para o ano que vem o Corinthians será algum sucesso, né? Vai ter que contratar. Hoje deve estar chegando a São Paulo o atacante Jô, né? Vindo da China. O atacante Jô passará por exames médicos e deverá assinar um contrato. Já é o primeiro reforço do Corinthians para 2017. O Jô que não poderá jogar mais no Campeonato Brasileiro, até porque as inscrições já foram encerradas e o Corinthians não pode contratar mais ninguém para o Campeonato Brasileiro. Então todas as contratações e também a lista de contratações para o ano que vem é só para 2017. Não adianta, tem que seguir o Campeonato Brasileiro com o que tem. Infelizmente é o que tem. Foram embora 14 jogadores, só contratado apenas 6, então há uma defasagem muito grande de jogadores, de opções para que o técnico possa mudar alguma coisa no Corinthians. Você vê o Mano Menezes, tem um elenco vasto. Você vê o Cuca, tem um elenco também muito vasto, muitos jogadores. Você vê o técnico Marcelo Oliveira do Atlético Mineiro, também um elenco vasto. Então, só assim você consegue trabalhar. Justamente São Paulo e Corinthians, que venderam muitos jogadores e não contrataram, têm elencos diminutos e por isso mesmo não conseguem, estão patinando dentro dessa competição que é importante para as duas equipes. Atlético Mineiro e Inter também são os outros classificados para a semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver os gols. O goleiro Vitor foi o herói da classificação do Atlético Mineiro ao defender 2 cobranças. 4-2 para o Galo nas penalidades. No Beira-Rio, o Internacional fez o primeiro gol com Ailon. E numa jogada de contra-ataque, Eduardo Sacha teve calma para fazer o segundo do Inter. Sinceramente, analisando todos os jogos, achei que o Atlético Mineiro passou por uma situação que não haveria possibilidade de passar, não precisava ter passado, né? A derrota por 1-0 no primeiro tempo, né? No jogo em si, e depois a decisão nos pênaltis. E o Santos, que ao meu ver, jogou muito mal na Vila Belmiro e depois voltou a jogar ainda pior ainda lá contra o Inter. Então o Santos, ao meu ver, poderia ter jogado um pouco mais bola, tem equipe para isso, tem elenco para isso. O técnico Dorival Júnior, acho que para mim dormiu um pouquinho em berço esplêndido, achou que poderia vencer a qualquer momento, estava com uma boa vantagem nas mãos e dormiu em berço esplêndido. Quando já tomou 1-0, já teria que ter mudado o jeito de jogar do Internacional. O Santos praticamente não teve chances ontem contra o Inter. E as chances que sobraram, a conclusão dessas chances não foram tão boas assim. Demorou muito para mexer, achou que o resultado de 1-0 já seria o suficiente. E aí o Internacional foi para cima desde o começo do jogo e fez 2-0. Então mostrou que a situação já está passada, já é passado aquilo que estava acontecendo no Campeonato Brasileiro de um time ruim, de um time modesto, de um time sem padrão tático. O Celso Roth veio devagar, mesmo com as derrotas, acabou elevando o moral dessa equipe do Internacional e agora está aí, indo à semifinal da Copa do Brasil e também já fora dessa zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Flamengo treinou ontem no CT para a partida do final de semana contra o Corinthians no Maracanã. Acompanhe.
O Flamengo está tendo toda semana para trabalhar em virtude de não estar mais disputando a Copa do Brasil e muito menos a Sul-Americana, acabou sendo desclassificado. Por isso mesmo o trabalho está sendo voltado justamente essa semana no trabalho físico, na academia, que nós vimos aí alguns jogadores fazendo trabalhos físicos, e depois um trabalho técnico juntamente com o técnico Zé Ricardo dentro do campo do Ninho do CT Ninho do Urubu. Então o Flamengo se preparando, até porque precisa, né, com 7 pontos a menos, até devido à perda de 3 pontos no clássico contra o Fluminense, que ainda vai ser julgado, mas está 7 pontos atrás do Palmeiras. Então se quiser algo a mais, vai ter que justamente vencer. E nada mais, nada menos do que o confronto muito complicado contra o Corinthians na reabertura do Maracanã no próximo final de semana. Por falar em reabertura do Maracanã, uma confusão foi observada hoje de manhã nas bilheterias do Maraca, na compra de ingressos para o jogo contra o Corinthians. 2 torcedores se degladiaram, vamos ver. Confusão agora de manhã durante a compra de ingressos para o jogo do Flamengo contra o Corinthians no Maracanã. 2 torcedores trocaram socos e chutes na fila. O entorno do estádio ficou simplesmente lotado. O jogo entre os times, que tem as 2 maiores torcidas do país, acontece no próximo domingo. O rubro-negro volta a jogar no estádio depois de quase um ano. Quase 50 mil ingressos já foram vendidos. O Flamengo é o vice-líder do campeonato com 57 pontos e pode encostar no Palmeiras, líder do campeonato. Dos 69 mil ingressos colocados, então, à disposição, apenas 54 mil estão disponíveis para venda. O restante são bilhetes de gratuidade e cortesia também. Aí a gente percebe que a quantidade realmente é muito baixa para 2 torcidas desse porte. Infelizmente, né, nós somos obrigados a ver cenas lamentáveis como essa de torcedores brigando em fila para comprar ingressos, são da mesma torcida, ou torcedores representando facções diferentes, mas que representam aí torcidas organizadas. Até quando nós vamos ver cenas lamentáveis como essa, né? Que tomara que no próximo domingo nada aconteça, né? Que os torcedores vão lá justamente porque vai ter encontro de torcidas. A torcida do Corinthians estará lá também, justamente para acompanhar a partida, e tomara que não haja confronto entre essa que é o confronto das 2 maiores torcidas do Brasil e quem sabe das 2 maiores torcidas do mundo também, né? Corinthians e Flamengo brigam bastante por interesses muito importantes, o Corinthians tentando voltar ao G6 e o Flamengo tentando não deixar com que o Palmeiras aumente essa vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Tomara, vamos torcer para que nada de mais grave aconteça e que as 2 torcidas vá realmente ao estádio justamente para torcer apenas para o seu clube que vença o melhor. De volta com Rede Família Esporte, nós chegamos ao fim da primeira edição. Estarei de volta às 7 da noite com Rede Família Esporte, segunda edição. Fiquem agora com Marielle Jacon e o RF News. Tchau.